Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para nós iniciarmos, galera, a nossa aula de matemática com vocês aí do sexto ano. Então, bora? Galera, para a nossa aula de matemática de hoje, olha só que bacana a nossa temática. Então, nós vamos aqui localizando o ponto no plano cartesiano. Então, vamos aqui, galera, viajar e desbravar juntos esse momento aqui sobre o plano cartesiano, que é uma área da matemática que eu particularmente gosto demais. Então, bora juntos aqui, porque agora é hora de desafio aí para vocês. Então, olha só, imagine um jogo em que você deve encontrar o caminho de um robô no tabuleiro. Então, imagina que você deve encontrar o caminho desse robô lá no tabuleiro, tá? O robô precisa passar pelos pontos. Então, olha só os pontos que nós temos aqui. Temos o ponto A, B, C e D, que são pontos com coordenadas, ou seja, ele vai passar lá 2 em X e 3 em Y, no B, 2 em X, 6 em Y, no ponto C, 5 em X e 6 em Y, e no ponto D, 5 em X e 6 em Y. Formando um polígono. Então, todo esse trajeto que o robô vai fazer vai formar um polígono, certo? E aí eu pergunto para vocês, como você poderia representar esse trajeto no plano cartesiano e identificar qual é esse polígono que se formou? Agora eu quero ver, hein? Isso é simples, galera. Basta só você conhecer como funciona o plano cartesiano para conseguir desvendar esse grande mistério aí do robô no tabuleiro. Então vem comigo, vamos relembrar algumas ideias aqui sobre o plano cartesiano? Então bora lá. Então, foco aí na telinha de vocês. Galera, o plano cartesiano ele é formado por duas linhas. Então olha só, quais são essas linhas, professor Wesley? Então, nós temos aqui as linhas do eixo horizontal. Horizontal lembra de horizonte, lembra do sol, tá? Horizontal, que é esse eixo aqui, ó. Eixo horizontal. Ele indica a direção da esquerda para a direita. Então, olha só que bacana. Esquerda para a direita, horizontal. E o eixo vertical, que é o eixo Y. Esse eixo Y, ele está na vertical. Então, olha só. É esse eixo aqui, certo? E ele indica a direção de baixo para cima. Então, vou colocar um B de baixo e C de cima, certo? Então, eixo horizontal é o eixo X, é esse eixo aqui, ó. E o eixo vertical é o eixo Y, que é esse eixo aqui, tá bom? Agora, olha só, o que é um par ordenado? Um par ordenado, ele pode ser representado com X e Y aqui separado por uma vírgula. E isso indica um ponto. Então, um ponto é nada mais, nada menos do que um par ordenado, ou seja, um ponto aqui em X, no eixo X, e um ponto no eixo Y. Agora, olha só, o eixo X, o par ordenado, o X no ponto, ele indica quantos passos nós vamos dar no eixo horizontal, ou seja, quantos passos a gente vai dar aqui, ó. Se for um número positivo, ele vai andar para cá. Se for um número negativo, ele vai andar para a esquerda, certo? Agora, no eixo Y, mostra quantos passos para subir no eixo vertical. Ou seja, se for para cima, são números positivos. Se for para baixo, são números negativos, tá bom? Agora, olha só um exemplo. O ponto 3 e 4 significa que nós temos 3 unidades para a direita e nós temos 4 unidades para cima, certo? A partir do ponto de origem, que é o 0, 0. O ponto 0, 0, ele está localizado bem no centro do nosso plano cartesiano, tá bom? Então, isso aqui só para vocês representarem aí, como que funciona aí todas essas ideias aí do plano cartesiano. Agora, vamos lá. Vamos para um desafio prático aqui, porque agora é hora da gente aplicar os nossos conhecimentos. Então, bora, desafio prático. Desenhando polígono no plano, certo? Então, olha o que nós vamos fazer. Então, segue aí a dica.
Use o papel quadriculado e desenhe o plano cartesiano do primeiro quadrante, certo? Lembra que quando a gente tem um plano cartesiano, o primeiro quadrante é esse aqui, certo? O segundo quadrante é esse aqui, o terceiro é esse aqui e o quarto é esse aqui. Sempre enumerando em sentido anti-horário, que é o sentido ao contrário do relógio, certo? Agora, olha só, o que você vai fazer? Você vai marcar esses pontos aqui, ó. O ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Bora fazer todo mundo junto aqui? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma malha onde a gente vai representar o nosso plano cartesiano. Então, olha só, vou desenhar aqui, ó. Então, vou desenhar aqui, ó, eixo, opa. Então, aqui eu tenho o eixo Y, certo? E aqui nós vamos representar o eixo X. Então, olha só, eixo X, tá bom? Então, vamos representar aqueles pontos aqui. Então, essa é a origem, esse aqui é o ponto 0, 0, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 0, 0 e 0, tá bom? Agora, vamos lá, primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto que eu vou representar? Lembrando, gente, que eu sempre vou ter primeiro o valor de x e depois de y. Então, aqui o ponto A, 2 em x e 3 em y. Então, bora lá, ó. Então, vamos lá. 1, 2 em x e 3 em y. Então, olha só. 2 em x e 3 em y. Então, olha só. Então, ó, 2 em x é aqui e 3 em y. Então, o que nós vamos fazer? O ponto vai ser exatamente aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. 2 e 3, certo? Então, marquei o primeiro ponto aqui. Bora lá para o nosso próximo ponto, que é 2 em x e 6 em y. Então, bora lá, ó. 2 em x, ó, 2 em x e 6 em y. A nossa malha quadriculada aqui, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como nós não temos números positivos, deixa eu só organizar aqui, porque senão vai ficar um pouco poluída aqui a tela. Deixa eu só apagar aqui e refazer aqui o nosso plano, tá? Então, vamos lá. Vai ficar do mesmo jeito, só que eu vou fazer ele mais para baixo, para a gente poder ter espaço para marcar lá no primeiro quadrante. Então, olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fazer aqui. Na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó. Fazer aqui, ó. Certo? Deixa eu apagar aqui. Pronto, apaguei. E aqui eu vou fazer o eixo Y. Opa! Gente, hoje eu tô errando a mão no desenho, mas vai dar certo. Então, olha só, vai ser bem aqui, ó. Vou puxar aqui. Opa. Pronto. Então, esse aqui vai ser o eixo Y e esse vai ser o eixo X. O primeiro ponto, a origem é aqui, né? 0, 0. O primeiro ponto é 2 e 3. Vamos lá. 2 e 3 é o ponto A, certo? Então, o ponto A vai ser 2. Então, vou marcar aqui, ó. 1, 2. 2 em X e 3 em Y. Então, vai ser 2 aqui. 1, 2, 3. Então, o ponto vai ser bem aqui, ó. Então, é só vocês contarem, tá? 2 em X e 3 em Y. Como a gente está usando a malha quadriculada aqui, o intervalo entre um número e outro é um quadradinho. Então, fica super simples da gente representar. Então, esse ponto aqui, gente, ele é o ponto 2 e 3. Vou colocar aqui, ó, 2,3. Agora, o nosso próximo ponto é o 2 e 6. O 2 é aqui e o 6, vamos lá, que é o 3, ó. Então, 3, 4, 5, 6. Então, é bem aqui. Então, o nosso próximo ponto, ele vai ficar aqui, que é o ponto B. Então, o ponto B é 2 em X e 6 em Y. Então, vamos lá. Aqui é 2 e 6, certo? Então, esse aqui é o nosso próximo par ordenado, ok?
Agora vamos lá para o nosso próximo ponto, que é o ponto da letra C, 5 e 6. Então aqui, ó, se aqui é 2, vou colocar aqui em cima, 3, 4, 5. Então 5 aqui em X, certo? E 6 em Y, ou seja, já é bem aqui, ó. Então vamos lá, o ponto vai ser aqui, ó. Vai ser esse ponto aqui, tá bom? Muito bom. Então vamos lá, C, ponto C, é 2 e, aliás, desculpa, 2 não, gente, 5. 5 e 6, certo? Anota aí, 5 e 6. Agora, olha só, o último ponto nosso aqui é o ponto da letra D. Como que é o ponto da letra D? Vamos lá. Então, olha só, o ponto da letra D é 5 e 3. Então, vou colocar aqui, ó, ponto da letra D. 5 e 3. Certo? Deixa eu só apagar aqui, porque esse meu 5 aqui de cima, ele ficou feio, não ficou, pessoal? Deixa eu consertar aqui. Então, C é 5 e 6. Vamos lá. Vamos lá. Então, C aqui, ó. O C é o ponto 5. Agora ficou bonito, hein, galera? E 6. Agora, olha só. O ponto D é 5 e 3. Então, o 5 já está aqui e o 3 já está aqui. Então, é só a gente ligar aqui. O ponto vai ser exatamente aqui, ó. 5. Olha que bacana. 5 e 3. Agora, olha só, pessoal. Colocamos aqui os pontos, tá tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vem comigo. Item 2. Una os pontos na ordem para formar um polígono. Então, vamos ligar esses pontos aqui. Então, vou ligar esse com esse. Esse com esse com esse e esse com esse. Ah, professor Wesley, e aqui nós temos qual figura geométrica? Ah, nós temos um quadrado. Por quê? Porque ele tem 2 lados de altura e 2 lados de largura. Então, olha só a perguntinha aqui. Qual que é o nome do polígono formado? Então, é só você escrever. Qual que é o nome do polígono? Quadrado. Certo? Opa, quadrado. Então, escreve aí, ó, quadrado. Viram que legal? Qual é a medida da base e da altura? Então, a base, ela tem 2 e a altura, ela tem também 2. Ou seja, é um quadrado de 2 por 2. 2 de altura e 2 de largura. Esse polígono poderia ser ampliado mantendo o formato? Ah, claro que sim, galera. Para isso, a gente poderia o quê? Dobrar ele de tamanho, triplicar, quadruplicar. Isso tudo com o auxílio de quem? Da malha quadriculada. E se você fizer o plano cartesiano, o número lá dos pontos, eles vão dobrar ou também triplicar de acordo com o tamanho aí do seu, da sua figura, tá bom? Então, olha só. Os pontos, galera, lá, eles formam o quê? Um quadrado ou um retângulo, certo? Então, aqui, nós temos, galerinha, aqui, do ponto A para o ponto B, olha só, para esse outro desafio aqui, ó. Do ponto A para o ponto B, no caso aqui na verdade não é do retângulo, viu, gente? É do quadrado, tá bom? Apesar que quadrado, retângulo, tudo é quadrilátero, né? Porque possuem 4 lados, certo? Agora, olha só, do ponto A para o ponto B, ali, basicamente, na nossa figura, o que que nós temos? Como ele é um quadrado... Ah, eu falei quadrado de 2 por 2, viu, gente? Aqui não é 2 por 2, não. Eu errei. Corrija aí. É um quadrado 3 por 3, certo? Ele é um quadrado 3 por 3, porque ele tem 3 quadradinhos na base e na altura ele também tem 3 quadradinhos, né, Cris? Então, olha só. Vamos lá, porque agora, aqui, pessoal, nós vamos observar que do A para o B, a gente tem quantas unidades de quadrinho? 3. Do B para o C, nós temos o quê? 3 também. Do C para o D, nós também temos 3. E do D para o A, a gente também tem 3. Ou seja, ele é um quadrado
ou um retângulo de 3 por 3, 3 de largura com 3 de altura, certo? Cada lado, pessoal, foi localizado com precisão usando o quê? Os pares ordenados. E o nosso plano cartesiano, ele ajuda a visualizar com clareza a forma e a posição desse polígono. E todo esse conhecimento aqui, ele é essencial em jogos, em mapas digitais, na engenharia e também na computação gráfica. Então, vocês puderam observar o quão importante é o plano cartesiano aqui para a nossa geometria? Então, olha só, pessoal. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos que o plano cartesiano ele permite localizar os pontos com precisão. Nós vimos também que cada ponto ele tem um par ordenado, x e y, e que nós podemos construir polígonos ligando os pontos do plano. E essa habilidade ela nos ajuda em diversas situações reais, em jogos, mapas, design gráfico e também lá na robótica, tá bom? Galera, nossa aula de hoje foi demais, mas eu vou ficando por aqui porque nossa aula já ficou um pouquinho extensa, né? Mas olha, não se esqueçam de acessar o nosso canal no YouTube, o canal CA de Anápolis, clicar lá naquele sininho para você ativar as notificações das nossas novas aulas que vão chegando quentinhas lá para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, deixo ali aquele abraço super apertado para todos e todas vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!